Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. No Viver Mais de hoje, vamos tomar um café com o poeta e escritor Barros Alves. Perfeitamente. Um prazer enorme estar aqui para nós falarmos de poesia, falarmos de amizade, falarmos de vida e falarmos de transcendência, né? Porque isto é que faz com que nós possamos viver melhor. E também uma conversa com o médico Herbert Cavalcante. Vamos falar sobre dor. É isso aí, Ana. Vamos tentar aliviar ao máximo o sofrimento dos nossos pacientes. O Viver Mais está no ar. Vamos tomar esse café juntos? E a gente começa o Viver Mais de hoje, olha só, recebendo aqui. Vamos um brinde à vida. Salve, salve. Salve, Cafezinho salve. delicioso. Maravilha. Barros Alves, esse poeta, escritor, jornalista, que nasceu na Porronca, Porronca. Maria Pereira. na Mombaça, lá no Sertão Central. Sertão Central. De Mombaça para o mundo, né, De Mombaça Barros? para o mundo. Uma alegria ter você aqui pra gente jogar a conversa fora, tomar um O café. prazer é todo meu. Maravilha estar aqui com você, Ian, sabendo da sua competência profissional, Obrigada. da sua inteligência, mulher inteligente, é sempre bom conversar. Com Eita, uma mulher aí, inteligente olha, igual ele já você. quer desconstruir, né, com tantos elogios. Mas, mas é. o entrevistado aqui é você, Barros. Mas me permita lhe fazer um cumprimento em versos, Opa! que não são meus, mas são do poeta Belmiro Braga, que diz o seguinte: quando a mulher quer, eu acho que nem Deus a desanima. É água de morro abaixo ou fogo de morro acima. Uau, onde é que eu estou inserida aí? Pode tudo. Pode tudo, né? Então, já que eu posso tudo, eu vou aproveitar e perguntar sobre tudo a Barros Alves. Pode ficar à vontade. Como é que está a vida nesse momento, nessa maturidade? Você fez aniversário esse mês, né? Dia 9 de julho. Sessentão. Sessentão. Tem mais dores ou delícias? Eu estou mais sexy, sexagenário. Sexagenário. Bem, é uma fase muito... Eu acho que cada fase da vida tem as suas peculiaridades, né? E, para mim, esta fase tem sido maravilhosa. Até porque já se tem uma longa experiência de vida, os altos e baixos da nossa existência. Nós conseguimos apreender mais com maior paciência. Absorvemos os detalhes das coisas que nos cercam, das pessoas, e aprendemos a amar mais as pessoas. A juventude é a época do bulício. A maturidade é a época do pensar. Do pensar. Tem um livro do Cícero, Caio Túlio Cícero, grande pensador e orador romano, foi senador da República Romana, que ele mostra, ou tenta demonstrar, que a velhice, ao contrário do que muitos dizem, é uma das melhores fases da vida. Porque você tem os filhos, tem os netos, já tem muitas amizades, e isto só engrandece a convivência dos seres humanos. Para muita gente, né, uma pessoa uma vez disse assim, não, vocês glamorizam muito a questão da velhice, mas tem as dores, a idade do condor, né? Pois é. Mas a gente tem que se sobrepor a isso, né? Sobrepor e outra coisa, é porque talvez as pessoas têm um verso muito interessante. Oba, olha, o programa hoje vai ser todo com poesia, né? Falando com o poeta aqui vai ser bom demais. Tem um verso muito interessante do padre Antônio Tomás. Sim. É um soneto que ele diz o seguinte: quando partimos no verdor dos anos, da vida pela estrada florescente, as esperanças vão conosco à frente e vão ficando atrás os desenganos. Rindo, cantando, céleres ufanos, vamos marchando descuidosamente. Eis que chega a velhice, de repente, desfazendo ilusões, matando enganos. Ai, que lindo. Então nós enxergamos claramente quanto a existência é rápida e falaz. E vemos que sucede exatamente ao contrário dos tempos de rapaz. Os desenganos vão conosco à frente e as esperanças vão ficando atrás. Mas o verso do padre é para mostrar exatamente a finitude do ser humano. Claro. Todos nós vamos morrer em algum momento. Mas isso não significa dizer que nós não devemos fazer o carpe diem, o viver a vida. Viver a vida. Bom, já que você falou em aproveite o dia, né? Aproveite o momento, carpe diem.
Como é? Você se cuida, Barros? Ele chegou aqui dizendo, brincando, eu acho que você estava mas brincando. fisicamente eu preciso me movimentar mais. Sim. Eu fui, de certa forma, um atleta, eu servi na aeronáutica, servi na base aérea, eu era, de fato, um atleta, gostava de correr, gostava de fazer exercícios físicos, mas depois fui me acomodando. E o poeta, na verdade, ele exercita o Horácio, a mente, o grande né? poeta Horácio, Sim. diz que o exercício daquele que cria mentalmente é mais o exercício da criatividade intelectual, não é? E o poeta gosta muito de sombra e água fresca. É o seu caso. É verdade. Bom, mas aí para a gente ter uma longevidade, é claro que tem que exercitar a mente. Você prova aqui que o Barros fez quantos anos? 62. 62, tem uma memória incrível. Tem alguma fórmula, assim, para ter essa memória, Barros? Eu não tenho fórmula, não. Eu acho que isso depende de cada pessoa, está no DNA das pessoas. Agora, existe um exercício cotidiano, o exercício da leitura. Eu sou um bibliômano e um bibliófilo. Gosto muito de ler e gosto de livros. Tem livro lá em casa que eu talvez nunca tenha aberto o livro. Mas no dia que eu precisar, ele está lá, à minha espera, né? Bom, a propósito de livro, posso dizer outro poema? Pode, você diz já, para a gente fazer a transição aqui no bloco. Porque já que você está falando em livros, em gostar de ler, a gente tem aqui no Viver Mais o quadro Ler Faz Bem. Ah, sei. Faz bem, né? Tá aqui a prova. Faz bem a saúde. E hoje, vamos ver aí quem tem a dica do Ler Faz Bem aqui no Viver Mais. Oi pessoal, a minha dica para o programa Viver Mais é o livro Como Sair das Bolhas, de Poliana Ferrari. Eu ainda não terminei a leitura, mas eu super indico para vocês. A Poliana, ela também é jornalista, né? Ela conta no livro que deixou de trabalhar em redações para lecionar. E aí ela foi fazer uma especialização em Portugal e lá ela se descobriu, né, uma nova Poliana. Ela teve que sair da chamada bolha. E a bolha é você se desconectar um pouco e viver outras experiências, né? Às vezes a gente está tão preso ao celular, a estar em joguinho, WhatsApp, Instagram, né, nessas múltiplas redes, que a gente perde muito tempo e acaba não tendo mais tanta disponibilidade assim para se dar o prazer de ler um livro como esse. Então, essa é a minha dica para vocês, porque ler faz bem. A jornalista Soraya Santos dando essa dica e exatamente está dentro desse contexto que a gente está falando. Uma jornalista que saiu da redação da bolha para contemplar as outras coisas. É como vocês aproveitar o dia, sem né? Dúvida, sem dúvida. Um dos erros, não sei se erros ou equívocos da juventude é a gente querer abraçar o mundo, querer fazer tudo ao mesmo tempo. É próprio da idade. É da idade. Você já passou por isso, já né? Já passei por isso. Queria mudar o mundo. Queria mudar o mundo, Eu, inclusive, não amealhei recursos durante a minha vida, mas fiz uma família bela, eu tenho uma mulher extraordinária, minha mulher, a Lúcia Uchoa, os meus filhos, meus netos, tenho 5 netos, de modo que isto para mim é um tesouro, é uma grande riqueza. E junto com esse tesouro, que é a família, o tesouro espiritual, aquilo que a gente aprendeu com o tempo, eu tenho uma boa biblioteca, né? Porque eu sou filho de agricultores, a minha mãe era uma Vamos pessoa... fazer o seguinte, a gente tem ainda mais tempo aqui para conversar com você, eu tenho que ir para o intervalo rapidinho. Barros, aí a gente fala dessa questão do peso da família para construir esse alicerce, para chegar a uma longevidade de forma tranquila e saudável, como o Barros está mostrando aqui. A gente falou aqui no meio da nossa conversa das dores e das delícias, da idade do condor. No próximo bloco eu vou conversar com o doutor Herbert Cavalcante. E nós vamos falar exatamente sobre essas dores. Se é possível viver uma longevidade sem dor. Você sente dor?
Não. Então, no próximo bloco, a gente fala sobre como conduzir a vida, de preferência sem dor. Pois é. Sem dor, né? E no terceiro bloco, a gente retoma aqui a conversa com esse poeta, escritor, jornalista, Barros Alves. Encerra aí o bloco com poesia, poeta. Pois é, enquanto como toma eu ia café. dizendo, o livro Sincero Amigo tem sempre aberto um abrigo que a bondade nos conduz. É nele que a dor se cala, onde apenas o saber fala e a treva aprende a ser luz. O Viver Mais volta já já, com mais poesia. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. Viver Mais está de volta e agora recebendo o Dr. Herbert, um brinde à vida, Dr. Herbert, sem dor, né, Dr. Sem Herbert? Essa é a nossa meta. É a nossa meta. O Dr. Herbert, como eu disse lá no primeiro bloco, é especialista em dor. Todo mundo tem que sentir uma dor na vida, Dr. Herbert. Infelizmente, o ser humano, ele não tem como passar por essa vida sem ter a experiência de dor. Ai, meu Deus. Infelizmente, até porque a dor, ela tem um propósito também de nos ajudar a alertar algum problema, que no caso seria a dor aguda. Mas infelizmente, se essa dor persiste por mais de 3 meses, ela se torna dor crônica. Aí ela não é mais nossa amiga, ela vira realmente uma doença. Uma doença. Agora, quais são as dores mais comuns assim no ser humano? Além da dor de cabeça, que eu acho a maioria das pessoas sente, tem outras dores que incomodam muito? Doutor? Bastante frequente a gente pega no consultório de dor os pacientes com lombalgia, então as dores lombares, os pacientes com as dores devido à artrose de joelho, as dores de cabeça, os pacientes com fibromialgia. Então, assim, a gente tem bastante frequência dessas patologias, desses pacientes no nosso dia a dia. Uhum. Agora, é possível amenizar esses problemas de que forma? Hoje a medicina chegou a um nível da qualidade de vida a essas pessoas? Sem dúvida. Hoje em dia a gente tem uma área super importante da medicina, que é a medicina da dor. Uma área que tem ajudado bastante esses pacientes, porque eram pacientes que sofriam muito sem ter um devido tratamento através de uma equipe multidisciplinar. Então hoje nós contamos com diversos recursos, não só medicamentosos, mas procedimentos intervencionistas, além de toda uma equipe preparada para acolher esse paciente. Quando a gente sente uma dor, qual no caso é o senhor que a gente tem que procurar, independente de... O neurologista está associado à dor de cabeça. E as outras dores? Tem um médico especialista para isso? Então, nos casos que a dor já se tornou crônica, é sempre importante você buscar a ajuda de um médico especialista em dor, porque ela se transforma num outro comportamento, bem diferente de uma dor aguda. Então, se você tem aquela lombalgia que já está te acompanhando há anos, já procurou alguns especialistas, não conseguiu ter um bom resultado, procure um médico especialista em dor que vai te ajudar bastante. Quando a gente diz, o senhor disse aí que é impossível o ser humano não sentir nenhuma dor. Com a passagem do tempo, essas dores, elas se tornam mais frequentes? Quais são as dores da longevidade e como amenizar? Eu quero a receita, doutor Herbert. Bom, eu sempre converso com os meus pacientes idosos, que eu tenho muitos pacientes idosos, que infelizmente o nosso esqueleto, ele naturalmente vai envelhecer. E o processo de artrose, de joelho, coluna vertebral, ombros, por exemplo, ele vem naturalmente. É um processo de envelhecimento natural do nosso esqueleto. Então nós temos formas de tentar frear esse processo de artrose, por exemplo, praticando atividade física, tendo uma alimentação saudável, fortalecendo a nossa musculatura. Por exemplo, coluna vertebral. Quem que protege nossa coluna é a musculatura. Então eu tenho que ter um bom tônus muscular da musculatura abdominal, da musculatura lombar, para poder proteger a minha coluna, para que ela não trabalhe tanto. Então é inevitável que um paciente idoso ele sofra com a dor
de característica degenerativa. Mas praticando atividade física, se alimentando bem, a gente consegue diminuir esse sofrimento. Porque muita gente diz assim, né? Ah, mas a dor faz parte da velhice. Não necessariamente, né, Isso é uma doutor frase Herbert? que a gente, infelizmente, nós escutamos que a gente não concorda. O paciente, mesmo sendo idoso, ele pode viver sem dor, desde que ele seja bem orientado com relação ao seu estilo de vida, que ele tenha qualidade de vida. E para isso tem que começar cedo. E para isso tem que começar cedo. Não É. adianta querer começar Com só 60, quando com tiver 50, quando tiver com as 70 dores. anos vou fazer caminhada. Não, tem que ser desde agora, do paciente mais jovem mesmo. Aí é possível, né? Sim, é possível. A gente tem um público de pacientes idosos bastante grande. Sem e eu, dor. E eu sempre digo, ó, nós vamos tirar a sua dor. É possível ver esse dor. Idoso não é para sentir dor. Hoje a gente tem não só bons medicamentos para controlar a dor, mas também os procedimentos intervencionistas. Através de bloqueios analgésicos, nós conseguimos controlar dores que antigamente não se conseguia controlar. Por exemplo, Por doutor exemplo, Herbert? paciente com dor na coluna vertebral, por artrose ou por uma hernia de disco. Hoje a gente consegue, através de agulhas, chegar nesse local específico da dor e tratar o nervinho Nossa, que que interessante. origina a dor. Sem precisar de corte, sem precisar de uma recuperação mais exaustiva. Então hoje nós temos tratamentos minimamente invasivos para oferecer a esses pacientes. Com qualidade de vida. Então tá aí a dica, as orientações aqui do Dr. Herbert Cavalcante, hoje conversando aqui com a gente, que é realmente possível viver sem dor. Sempre falo aos meus pacientes, juntos a gente consegue chegar onde a gente quer. Basta ter força de vontade, acreditar, ser otimista, isso é o mais importante. Olha aí, é um mantra. Dr. Herbert, muito obrigada, uma conversa muito boa. Volte mais vezes Eu que aqui no Viver agradeço Mais. pelo convite. Eu que agradeço também. Vamos brindar mais uma vez Vamos a vida brindar. sem dor. Agora, depois dessa conversa, não quero mais ninguém com dor. E no próximo bloco a gente retoma a conversa com o poeta Barros Alves. Combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta e agora sim, retomando aqui a conversa, a gente conversou lá no primeiro bloco com o poeta, escritor, jornalista. Você fez teologia também, né, Eu estudei Barros? teologia no seminário presbiteriano da Igreja Presbiteriana Independente, que era aqui em Fortaleza. Depois transferiu-se para Londrina. Foi uma tristeza para nós que tínhamos tantos colegas ali. Muitos dos meus amigos são pastores. Mas Você pensou em ser padre? Chegou a cogitar essa eu possibilidade? só não fui para o seminário assim para ser padre. Ah. Sempre tive essa afeição à religiosidade e à prática da religiosidade. Mas eu passei por várias religiões, inclusive, nessa busca do transcendente. Aham. Porque, na verdade, o padre, o vigário da cidade, quando eu era adolescente, Lá em Mombaça? lá em Cedro. Ah, em Cedro. Eu Nasceu saí de em Mombaça Mombaça e foi com pra 4 Cedro. anos de idade, fui morar em Cedro, que é a porta de acesso ao bérrimo Vale do Cariri. Sim. E o padre, ele não estimulava muitas vocações sacerdotais. Se ele tivesse dado um empurrãozinho, talvez eu tivesse ido para o seminário. Mas você é um homem de tudo fé? como Deus Mas quer. você é Sou um homem de fé? Graças a Deus, sou um homem de fé. Agora, essa questão de fé, de crença, isso ameniza o medo da finitude, da passagem lá para o outro plano? Não tenho a menor dúvida de que a religião é, sem dúvida, uma base de sustentação para que nós entendamos o que é a vida. A vida é também a morte. A vida é a alegria e a dor. É a tristeza, E a né? tristeza, É uma dualidade, é a solidão, né? muitas vezes. Tá entendendo? É o bulício do cotidiano. Então, isso é a vida.
Por isso é que muitas vezes a gente vai passando pela vida, outro verso Ótima essa conversa aqui com o poeta, sempre investe. Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido sorriso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Então, é preciso sentir dor, saudade, para contextualizar essa vida, exatamente, né? Exatamente. A vida não é linear, Nós não somos uma pedra. Não é linear. Então você não tem medo da morte, não, né? eu me dou bem com a morte. E os obstáculos servem para a gente se reerguer, voltar mais forte. Claro, né? claro. Às vezes a gente está doente, fica frágil, tá entendendo? Mas a gente fortalece. tem que saber que após as tempestades, normalmente vem a bonança. Bom, e você falou lá no primeiro bloco da sua família, né? Você já é avô, Barros. 5 netos. 5? Quantos filhos? Cada qual do mais bonito. Tudo puxando o avô. Eita! E como é que fica? A sua esposa é a? É a Lúcia. A Lúcia. É a Lúcia. Vocês estão casados há quanto tempo? Os meus filhos há 10 anos. Os meus filhos são da minha então não é o meu primeiro relacionamento. É o seu segundo casamento. Com a Lucinha você não tem filhos? Não tem. Então são quantos filhos? São 3 filhos, 2 filhos e uma filha e 5 netos. Qual foi a sensação e a Lucinha é uma mãe avô? para esses todos. Qual é a sensação assim, de ser avô? Olha, é uma sensação maravilhosa. Eu não digo que, como lugar comum costuma dizer, que avô é pai 2 vezes. Não. Pai é pai e avô é avô. É diferente, É diferente. E o sentimento do avô é porque o avô, ele ama talvez com um coração mais largo, porque ele está amando os filhos e naquelas netos ele vem também os filhos. Então é um amor grande, né? Então, amor duplicado. Poeta, para você, a passagem do tempo está trazendo só benefícios, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não tenho problema com as dores, com as tristezas, com o sofrimento, a solidão. Quando eu falo de solidão, inclusive eu me lembro do poeta Mário Quintana. O poeta Mário Quintana dizia... maravilhoso. Pois é, que a solidão ela é ruim quando ela é imposta. Mas quando você quer a solidão, muitas vezes você quer sair para um local para fazer uma reflexão. Quantas vezes Jesus saiu para os montes para fazer uma reflexão, ficar só? Ele queria a solidão naquele momento. Então, quando eu estou lendo um bom livro, eu não gosto de ser interrompido. Então, para ter uma longevidade, uma vida feliz, quais seriam os alicerces na sua visão? Eu acho que o primeiro alicerce que nós devemos ensinar aos nossos filhos é o sentido da religião. Porque a fé, ela nos leva ao transcendente. Isso é algo que você não mede num tubo de ensaio. Não tem uma explicação racional. A fé, ela é algo que você sente, que você aprende também. Eu acredito que você aprende a ter fé. A Raquel de Queiroz, por exemplo, ela dizia que não conseguia ter fé. Ela era uma pessoa totalmente agnóstica. Ela dizia, inclusive, eu invejo as pessoas que têm fé. Estudou em colégio de freira, não é? Mas disse que não conseguia. Então eu acho que é um dom, vamos lá. Você ter fé. O que mais? Vamos botar aqui a lista do poeta Barros Alves. A família que dá essa base também. Mas esse relacionamento com a família ensina você a ter um relacionamento com o mundo. A entender as pessoas. Porque aqueles conflitos que a gente tem na família, a gente administra com tranquilidade. Sempre tem um pai e a mãe para orientar. E você aprendendo isso, você aprende a respeitar o outro, a conviver com as divergências que a sociedade vai lhe impor ao longo do tempo. Sem dúvida nenhuma. Esse é Então, família, fé, amigos, né? Vamos botar nessa liga amigos. Os amigos, né? Estão, amigos. Vinícius de Moraes dizia que o que seria de mim se não fossem meus amigos. Posso dizer outra poesia sobre amigo? Pode, na hora. Vamos fazer o seguinte, você encerra o programa falando com um amigo, né? Porque, Barros, agora, em agosto, o programa Viver Mais vai fazer 2 aninhos. Puxa vida. 2 super anos. Este programa deve ter muitos amigos. Você, muitos amigos. Né? Nós vamos completar 2 anos agora em agosto, vem muitas surpresas, principalmente para você que nos prestigia, acompanhando a gente no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Gomes, você tem que se inscrever. Vou me inscrever. Lá, tá certo? E nós vamos dar também prêmios para você que acompanha o Viver Mais. Vem muita novidade por aí, novidades por aí, né? Então, já que a gente está falando em redes sociais, você é bem antenado, né? Pois eu sempre que posso eu vou ao... Você tem Face? Tem o Facebook,
não publicam. As pessoas às vezes publicam coisas minhas no YouTube, né? Ah. Eu não tenho assim um canal no YouTube. E uso o WhatsApp, eu uso muito hoje, é muito, até para os negócios do dia a dia, né? as comunicações são facilitadas pelas redes sociais, sem dúvida. As redes sociais têm um lado, como tudo na vida, tem um lado bom, um lado positivo e um lado negativo daquelas pessoas que usam para disseminar questões que não dizem respeito à ética, à moral, na convivência humana. Gente, equilíbrio. As pessoas estão com a liberdade muito exacerbada, mas com equilíbrio eu acho que tudo se resolve. É verdade. Né, Barros? Então você se inscreva no nosso canal no YouTube, siga Barros Alves, siga Ian Gomes, jornalista, no Instagram. Gente, hoje vale pelo número de seguidores, que é um absurdo. Exatamente. Um absurdo. Eu estou fazendo um programa de rádio que, inclusive, eu transmito pelo Facebook. Qual é? Fala aí. Rádio Clube. Na Ceará Rádio Clube? A Rádio Clube. Eu, o Renato Abreu e o Que André horas Capiberini. que é o programa? 18 às 19 horas diariamente. Então, quem quiser ouvir Barros Alves, meu amigo Renato Abreu e... E o André Capiberini. Como é o nome do programa? Jornal da Clube. Jornal da Clube. 18 às 19 horas, todos os dias. Maravilha. Com exceção do sábado e do domingo. Então, escuta lá Barros Alves e segue a gente aqui nas redes sociais. Bom, você quer fazer a sua poesia agora dos amigos? Para a gente encerrar o Viver Como Mais bem de hoje. disse você, a amizade é uma coisa extraordinária. É o que faz, o que contribui para esse nosso dia a dia se tornar melhor. O Lupo, grande fabulista, escreveu uma fábula e essa fábula foi depois versificada pelo poeta francês La Fontaine. E diz o seguinte: Sócrates mandou fazer casa sem quartos de sobra, mas quantos viam-lhe a obra dela tinham o que dizer. Uns diziam que era apenas ser de pouco pé direito, outros de risco imperfeito, e todos que era pequena. Ainda assim a Deus apraza, disse o sábio aos linguareiros, que de amigos verdadeiros eu vejo cheia esta casa. Moral da história: amigo, palavra cara, feliz quem pode achar um. O nome é o mais comum, porém a coisa é a mais rara. Lindo! Que bom, mesmo que sejam amigos que a gente conte nos dedos, vale a pena. Vale a pena. Você fez aniversário dia 9 de julho, 9 de julho, né? é. Então, o Pedro Lima, o presidente aqui do Grupo Três Corações, do Café Santa Clara, a gente, poesia e café combina, né? Eu sou um cafezeiro inveterado. Pois agora... Inclusive, não tem problema que eu diga, eu bebo Santa Clara, eu gosto do sul de Minas. Ótimo, então você vai tomar mais café ainda. Olha aqui esse presente. Que beleza, muito obrigado. Pelo seu aniversário. Muito obrigado. Uma super máquina aí para excelente. Para lhe fazer companhia Muito nos seus obrigado. Momentos de solidão. Pois é. Lendo um bom livro, tomando um cafezinho. Um café. É nesse clima aqui de poesia com Barros Alves que a gente encerra o Viver Mais de hoje. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.